Bem-vindos ao Laboratório de Física. Eu sou a professora Raniela, do Centro Universitário Norte do Espírito Santo da UFES, e a gente vai trabalhar neste vídeo com deformações elásticas. Objetos que têm propriedades elásticas, eles se deformam e eles podem retornar para as configurações iniciais sem estragar. Então, nesse regime onde eles deformam e retornam para a configuração que eles tinham antes de se deformar, no caso você não estraga, por exemplo, a mola, você estica ela e ela retorna para a posição que ela estava inicialmente, ela está no regime que a gente trabalha como sendo o regime elástico. E esse experimento ele vai trabalhar no regime elástico dessas molas, tá? Então, nosso objetivo não é estragar as molas. Nosso objetivo é analisar como elas se comportam mediante a força sendo aplicada sobre elas. Então, na configuração desse experimento, nós vamos utilizar uma régua. Tá aqui essa régua. Nós temos essa haste aqui e nós vamos trabalhar com duas molas. Um gancho. A gente vai ter que trabalhar também eventualmente com outro tipo de gancho. E com massinhas, certo? Essas massas de prova, elas vão ser utilizadas para serem dependuradas no gancho e realizarem força através da força-peso na extremidade dessas molas. Então a gente vai trabalhar com uma mola, ver a análise da deformação. A outra mola, ver a análise da deformação. Vamos associar elas em paralelo e vamos associar elas em série. Inicialmente a gente dependura a nossa molinha. A gente vai analisar a molinha dependurada verticalmente. E a deformação dela vai ser, no caso, ocasionada por a gente dependurar essas massinhas de prova na extremidade livre da mola. Então, para poder dependurar essas massinhas, a gente vai usar esse gancho. O ganchinho e a mola, eles serão a nossa configuração inicial. Então, a gente vai considerar que não existe a deformação nessa situação. Isso aí não é necessariamente verdade. Por quê? Porque a mola tem massa e essa estrutura aqui tem massa. Mas a gente vai colocar isso daqui como sendo a nossa origem e a partir daí que a gente vai estudar as deformações. Então, a gente vai estabelecer como se fosse nosso ponto de referência. Você pode escolher um ponto de referência sempre para analisar quando você for colocando as suas massinhas. Então você pode utilizar, por exemplo, um papel para você observar o que vai acontecer com o valor da deformação. Esse daqui será considerado o valor inicial. Então, pensando que a nossa régua é em milímetros, a gente está aqui, ó, 10 milímetros, a gente vai estar algo em torno de 12 centímetros e meio, mais ou menos. 12 centímetros e meio. Na sequência, a gente vai começar a dependurar as massinhas e aí a gente vai novamente medir a distensão dessa mola. Observa que ela fica oscilando. Essa oscilação aqui não pode estar muito presente não, porque senão você vai ficar perdendo o valor da sua medida. Parou ela aqui e aí você já realiza a medida. Então agora a gente vai fazer para a próxima mola. O procedimento é todo idêntico. Define a origem ou a referência e faz todo o restante exatamente igual. Então aqui a gente tem a referência e vamos dependurando. Notem que a gente tem uma certa flutuação na medida e também uma imprecisão na hora de fazer essa medida. Então a nossa incerteza não vai ser igual à incerteza do equipamento de medida, ela vai ser um pouco maior. Então essa é a segunda mola. Na sequência do experimento, a gente vai fazer uma associação em série das molas e vamos pendurar os mesmos pezinhos, as mesmas massinhas. Aqui agora vai ser a nossa referência. Nossa referência é mais ou menos 26 centímetros. E a distensão, ela vai ser bem maior, porque numa associação em série,
a constante elástica das molas fica menor. Então, a resposta delas a mesmas forças fornecem distensões maiores. Mudou bastante. Então, está em torno de 80, 28,5 mais ou menos. Então, coloquei mais um pezinho. E a última configuração é a configuração dessas duas molas em paralelo. Tomar cuidado para não deixar uma mola para frente, outra para trás, elas têm que estar mais ou menos aqui no mesmo plano. E agora a gente utiliza esse outro ganchinho. Então essa é a nova configuração do sistema. Observem que tem que evitar o máximo de ficar encostando as molas na régua, porque isso aqui é um atrito que vai atrapalhar na hora de descer, na hora da realização das forças. Mas aqui a gente pode determinar aqui, ó, como sendo mais ou menos 13,9 a distensão inicial das duas molas. E aí a gente inicia todo o processo novamente, que é quando a gente começa a colocar as massinhas. Então, olha só, a gente tem uma flutuação aqui da nossas molas, indicando que elas estão livres, ela não está esfregando, encostando na régua. Então tá aqui dando 10, 14,5 mais ou menos, a segunda massinha. Como a gente tem uma incerteza que é um pouquinho maior do que a própria imprecisão da régua, a gente vai contabilizar essas possíveis flutuações. Então tá 17,2 mais ou menos. Dessa forma a gente finaliza a parte de execução do experimento. Não evitem de deixar o seu experimento montado. Por quê? Porque as molinhas, quando elas são submetidas a forças há muito tempo, elas também estragam, tá? Então, evitar de deixar os pezinhos aqui dependurados. Para poder a gente fazer a análise de resultados, a gente precisa de alguns dados. Então, um deles é, logicamente, os valores de distensão. E o outro é o valor da massa que a gente está dependurando. Cada vez a gente incrementa com o mesmo valor. Então, a gente vai medir uma massinha e a gente vai contabilizando ela toda vez que a gente aumenta um pezinho. 22,65 gramas. Depois que são coletados todos os dados experimentais, a gente pode agora construir tabelas e analisar o comportamento da força em relação à distensão, tá? Das forças realizadas nas extremidades das molinhas. Aí, no caso, simplesmente uma molinha associada em série e associada em paralelo. E analisar e comparar com o que a teoria prevê em relação a essas distensões. Depois que nós extraímos todos os dados de deformação elástica de cada uma das molas, em relação às massas que dependuramos, a gente pode construir tabelas de informações a respeito da distensão da mola em relação às massas que dependuramos. Então, nós vamos analisar o aumento ou a distensão da mola em relação a esse comprimento inicial. Essa tabela, como se fossem os dados crus extraídos lá no experimento. Então, na molinha 1, eu tenho nada dependurado, que seria a mola junto com o gancho. Então, foram as massinhas que dependuramos. Uma massinha, duas massinhas, 3, 4 e 5. Essa ordem. E aí, o nosso comprimento, a gente está interessado não necessariamente no comprimento da mola e do gancho em si, mas no quanto aumentou em relação à nossa referência. Então, a nossa referência, se eu não me engano, da molinha 1, era 125 milímetros. E aí, todos os outros valores serão analisados em relação a esse comprimento inicial. Esses foram os dados extraídos no experimento. E aí, a gente faz a subtração para encontrar o que tem nessa tabela aqui, que se chama distensão. E aí, nós construímos, eu vou fechar, porque isso daqui a gente não vai estar interessado. Nosso interesse é a distensão da mola, o quanto ela alonga. Constrói-se a tabela. Na primeira coluna, nós temos a distensão. Na segunda coluna, nós temos o valor da massa em gramas dependurada. Essa terceira coluna corresponde à incerteza na medida da distensão da mola.
E a quarta coluna corresponde à incerteza na medida da massa em gramas. Porque a gente vê as flutuações ao redor daquele valor que a gente não tem total precisão na hora de realizar a medida. O que a gente faz com esses dados, então? Então, a gente constrói gráficos. Então, aqui você tem um gráfico, certo? E, usualmente, a gente busca ajustar curvas que descrevam o comportamento geral dos dados. Então, observe que esse comportamento aqui, que são os dados em Y, massa, gramas, e em X, distensão em milímetros, eles possuem um comportamento geral que é linear. E aí, utilizando esse software que se chama Kaleidagraph, eu ajustei uma curva que deu menos 0,41 aproximadamente, mais 1,7 aproximadamente x. Lembrando que essa equação é a equação do tipo de primeiro grau, é um polinômio de primeiro grau. E o termo que multiplica o x corresponde à inclinação dessa reta. E o termo que, no caso, corresponde ao P, que seria o ponto onde essa reta corta o eixo Y, ele vai corresponder a um valor de massa. Né? E aqui está dando menos 0,41, que a gente precisa também saber quais são as incertezas associadas com cada um desses termos, tanto B quanto A, onde A é a inclinação da reta e B é o coeficiente linear da reta. Para a gente poder ter uma ideia de quanto está variando essa constante e essa constante em relação ao ajuste. Por quê? Porque são várias retas que a gente pode ajustar e que são adequadas para descrever os dados experimentais. Não existe somente uma, existem várias possibilidades de ajuste. Então, por isso é interessante a gente ter os dados relacionados com a incerteza também na determinação dessas duas constantes. E aí, para isso, a gente vai usar um programa que foi fornecido pelo professor Paulo Sérgio Moscon. Ele construiu ajustes lineares utilizando o Excel e disponibilizou para vocês, alunos. E esses ajustes lineares, eles precisam de informações, né? No caso, dados experimentais são inseridos nessa tabela aqui, x, y, delta x, delta y. Aqui já estão os nossos dados, que são os dados aqui, 54, 67. Notem que o nosso coeficiente angular deu praticamente igual, 1,71, e o coeficiente linear deu um pouquinho diferente. Na hora que a gente coloca os dados experimentais, a gente inicia a análise das interações clicando em interações. Aqui em cima, no canto direito superior, a gente tem tanto o coeficiente angular quanto o coeficiente linear e as incertezas associadas com cada um deles. Então, observe, o coeficiente angular tem uma incerteza de 0,03 aproximadamente. E o coeficiente linear possui uma certeza de 1. Então, esse valor aqui, ele é menos 0,6, mas você pode considerar que ele seja aproximadamente 0, considerando o valor da incerteza associada à determinação desse coeficiente. No eixo Y, nós temos não distância, nós temos massa em gramas. E no eixo X, nós temos em milímetros. Então, no cálculo da nossa inclinação, nós determinamos uma inclinação que está relacionada aí com a constante elástica dessa mola, que foi analisada. Ela foi determinada como uma variação de massa por uma variação de milímetro. Massa em gramas, né? Se a gente converter de gramas para quilogramas e de milímetros para metros, a gente vai ter uma relação de quilograma por metro, sendo 1 grama correspondente a 10 a menos 3 quilogramas e 1 milímetro correspondente a 10 a menos 3 metros. Então, vai ficar quilograma por metro. Porém, o que a gente observa é o seguinte, esse gráfico aqui não é de força de extensão, e sim de massa por distensão. Então, se vocês quiserem determinar a constante elástica da mola, vocês vão precisar multiplicar pela aceleração da gravidade, porque massa vezes aceleração da gravidade, certo? Então, essa mola aqui, que é a mola 1,
está fornecendo um coeficiente angular que corresponde aí a 17 newtons por metro, e esse coeficiente é igual à constante elástica da mola que a gente está analisando. Mas a gente precisa de ter um embasamento teórico. É necessário um embasamento teórico para a gente poder discutir essas questões e poder interpretar a inclinação da reta como sendo a constante elástica da mola. É por isso a gente precisa de parar um pouquinho e analisar o que a gente está estudando teoricamente. Então, nós temos aqui o sistema analisado. O sistema analisado no experimento é uma mola, um gancho dependurado na extremidade da mola, e depois a gente vai pendurar no gancho massinhas M e vamos aumentar de uma em uma mesmas massas até terem 5 massinhas dependuradas na extremidade da mola e do gancho, considerando que o nosso sistema está em equilíbrio estático no referencial do laboratório, no referencial do observador que está realizando as medidas. Então, o que isso vai levar? Isso vai levar a uma força exultante igual a zero, que corresponde à análise de forças aqui, a força elástica será em módulo igual ao peso. Então, lembrando, é módulo, não é orientação. O P é o peso, né, dependurado na extremidade, que corresponde à massa vezes o polo da aceleração da gravidade local. E FEL é a força elástica que a mola está realizando sobre a massinha que está dependurada. O que isso quer dizer? Qualquer coisa que você dependurar sobre a mola, desde que esteja dentro do regime elástico da sua mola, não vai estragar a sua mola, nós estamos trabalhando no regime elástico. Então, na hora que você dependura a massinha M, você estica a mola. Quando você retira a massinha N, ela retorna para a configuração antes de ter sido dependurada a massa. Então, você tem o que a gente chama de uma força que restaura a condição inicial. Uma forma ou uma metodologia bem simples de descrever forças elásticas é através da lei de Hooke, onde nós consideramos as molas ideais. O que quer dizer isso? Consideramos elas de massa desprezível e o comportamento elástico dela é proporcional à força aplicada. Então, a gente tem essa equação aqui para representar a força elástica, onde K é uma constante que depende da mola, então relaciona a distensão da mola com a força elástica. Ok? Então, ela vai me dizer se a minha mola é mais facilmente deformável ou se ela é de maneira mais difícil deformável. Ou seja, você precisa de mais força para deformar a mesma quantidade em termos de milímetros do que uma outra. Aí você pode fazer uma comparação em termos de facilidade de deformação. Quanto menor o K que você tiver, para a mesma força elástica, maior vai ser a deformação. Então, você tem menores Ks, ou seja, menores constantes elásticas, vão a uma deformação maior na sua mola. Então, substituindo o módulo da força elástica, esse menos aqui não importa, esse ΔL simplesmente se torna um vetor ΔL se torna simplesmente ΔL, e a gente tem essa igualdade aqui. Constante elástica vezes ΔL é igual, ou da distensão da mola, é igual a massa vezes a aceleração da gravidade que estão dependurados, a massa que está dependurada na extremidade da mola. E aí a gente encontra uma relação linear entre a massa dependurada e o tanto que a mola se distende. E foi o que a gente encontrou no gráfico. Você tem uma relação de linearidade entre a massa dependurada em gramas e a distensão em milímetros. E aí, a inclinação, isso aqui é uma reta, no caso com um coeficiente linear zero, e o coeficiente angular corresponderia a K sobre G. Então, se vocês retornarem aqui para o gráfico, 1,7, que é o coeficiente angular da minha reta, corresponderia a esse K sobre G aqui. Esse seria o coeficiente linear da sua reta. Então, 1,7 é igual a constante elástica sobre G. Na hora que você multiplica em X, a constante elástica vai ser 1,7, ou 1,7 aproximadamente, vezes o valor da aceleração da gravidade local. A gente colocando aproximadamente 10, teremos algo em torno de
17 newtons por metro, correspondendo à constante elástica da mola 1. Existe essa relação de linearidade e a gente consegue determinar a constante elástica através dessa análise, ok? E nós faremos isso para ambas as molas, como a gente já discutiu, 17 newtons por metro, essa é a mola 1, e a mola 2 fornece para a gente praticamente o mesmo resultado, 1,7 quilogramas por metro ou 17 newtons por metro, aproximadamente 16,96 newtons por metro, que corresponde a aproximadamente 17 newtons por metro. 16,96, que viraria 17,0, mais ou menos 0,3 newtons por metro. Então, a constante elástica da mola para as duas molas é praticamente a mesma. Então, aqui a gente está tendo 17, mais ou menos 0,3, e a outra permaneceu 17, mais ou menos 0,3 também. A gente pode fazer também uma associação de molas. Essa aqui é a mola 2, essa aqui é a mola 1. Observe que essa aqui dá 1,70, aqui dá 1,70 também. Uma associação das duas molas, aquelas duas que a gente analisou, em série e em paralelo. Então, os dados foram todos coletados da mesma forma, só que com as molas associadas em série, ou seja, uma em seguida da outra, que corresponde a esse aqui. Então, se eu vier aqui, eu também tenho informações da associação em paralelo. Então, eu retornando aqui para a associação em série, eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz com a mola 2. Vou colar os dados aqui de novo no programa do Paulo Moscon e vou analisar o que vai acontecer com o novo ajuste. Essa associação levou a um coeficiente da mola, uma constante da mola, que é menor do que das molas individuais, ou seja, é mais fácil você esticar uma mola mais longa. Se você for pensar que você pode cortar sua mola várias vezes, e você pode fazer conexões dessas molas várias vezes, quando você divide essa mola à metade, no caso, você vai aumentar a sua constante elástica. E a relação entre a associação em série de duas molas, ela também tem análise teórica, e ela está aqui, ó, associação de molas em série. 1 sobre a constante elástica equivalente vai ser 1 sobre a constante elástica de uma mola mais 1 sobre a constante elástica da outra mola. Se a gente tirar o mínimo, multiplicar por x, nós vamos ter que a constante elástica equivalente, ou seja, você pega as duas molas, vai substituir só por uma mola comprida. Se ele fala que as duas molas em série podem ser pensadas como uma só, é isso. Essa configuração ela vai corresponder à multiplicação dos dois coeficientes da mola, das constantes da mola. Então, 17 newtons por metro vezes 17 newtons por metro, dividido pela soma, ou seja, 17 newtons por metro vezes 2. Então, a gente tem um resultado que dá aproximadamente 8,5 newtons por metro. Se vocês olharem o resultado aqui que nós obtivemos para o coeficiente angular, ele está dando 8,46. Por quê? Porque 0,846 é massa por comprimento, mas a gente tem que analisar, no caso, força por comprimento, que está relacionado com a constante elástica da mola, 8,46, que dá muito condizente com a teoria. Mas aqui a nossa incerteza deu 0,03, um pouco menor do que a gente tinha, a incerteza que a gente tinha nas molas individualmente, né? Então aqui dá 8,46, mais ou menos 0,03 newtons por metro, como sendo a nossa incerteza. E notem também que o B, que é o coeficiente linear, ele deu um valor grande que está um pouco fora da incerteza. E o último caso é que a associação em paralelo.
teoria paralela ela é mais prática, é mais simples, porque ela é a simples soma constantes elásticas das molas. E vamos analisar as interações. Então, nossa constante está dando... Então, se a gente pegar aqui, pega 17 e soma 17, aí você vai ter 34. Então, aqui está dando 3,36, que multiplicando por 10 dá aproximadamente 34 newtons por metro. Nós tivemos uma grande concordância entre os resultados experimentais e a previsão teórica. Aqui, novamente, nós tivemos o B um pouquinho elevado e fora da nossa incerteza associada ao B novamente. Mas nós não determinamos, por exemplo, qual seria a incerteza quando você calcula através do gráfico, diretamente, e quando você faz propagação de erro utilizando a equação. Então, agora fica com a atividade calcular em propagações de erro, tanto para determinar através das molas individuais, então você vai substituir o K1 de uma mola, o K1 da outra mola, e vai determinar o K equivalente pela equação, e aí você vai analisar a propagação de erro da equação. E depois você vai analisar qual foi o K obtido graficamente, que foi esse aqui, 3,3694, e esse daqui está relacionado com K sobre G, certo? Então, de tal forma que, se você multiplicar por 10, você vai ter 33,69, ou 34 aproximadamente. E aí você vai analisar, em termos da incerteza associada também com esse coeficiente angular, a propagação de erro. E assim finaliza-se mais um vídeo de análise de dados, agora relacionado com deformações elásticas. Espero que gostem, participem e vejam outros vídeos.